Olá, eu me chamo Tainara Lira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo historiador Yuval Noah Harari, um historiador israelense que publicou em Israel esse livro pela primeira vez em 2011. A primeira publicação transcrita para o português aqui no Brasil foi publicada em 2015. E eu acho isso muito interessante porque esse livro, desde a sua publicação aqui no Brasil, tem mais de 10 anos e continua ainda trazendo ideias, continua ainda abrindo as mentes das pessoas para a história em geral. E esse era um dos principais objetivos do autor quando ele escreveu o livro Sapiens. O objetivo dele era democratizar a história da humanidade para as pessoas leigas, as pessoas que não têm tanto acesso ao conhecimento acadêmico. E ele conseguiu. A forma que ele escreveu seu livro é uma narrativa bem fluida, as ideias surgem naturalmente. E é sobre esse livro que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas, antes, eu queria falar um pouco sobre o Yuval. Yuval, ele é doutor em História pela Universidade de Oxford e atualmente ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Fazer esse vídeo desde o início, quando eu comecei a leitura, ou melhor, releitura, pois esta é a segunda vez que eu li este livro. Quando eu comecei a releitura, eu achei que seria algo bem interessante, porque é quase uma questão de metafísica, ou melhor, metalinguagem. Como assim metalinguagem? Porque é uma sapiens falando para outros sapiens um pouco da história da evolução da espécie sapiens. Então é como se fosse a linguagem falando da própria linguagem, o código falando do próprio código, o assunto em si falando sobre sua própria essência. Como eu moro no interior, olhando pela minha janela, eu consigo ver pássaros, vários animais, e nenhum deles evoluiu a ponto de conseguir pegar um aparelho tecnológico como um celular, colocar apoiado e começar a falar. E esse é o interessante, essa metalinguagem que se faz aqui, de uma sapiens falando para outros sapiens. Mas bem, quando foi que tudo isso começou? Qual foi o começo de toda essa história? Bom, podemos falar sobre a singularidade. O que era a singularidade? Era um ponto no espaço que havia a concentração de toda a matéria que hoje existe no universo. E toda a matéria estava concentrada ali e o poder gravitacional daquilo era imenso. Até que aconteceu o que os cientistas classificam hoje como Big Bang, que na verdade, levando em consideração que o som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio físico, um meio material para se propagar, foi mais um grande Big, mas sem o Bang, porque não havia som, já que o espaço é somente vácuo, não tinha como o som se propagar. Mas a partir daí surgiu a matéria, as partículas subatômicas que formaram os átomos, o início da física. E depois, quando esses átomos se juntaram, eles começaram a formar moléculas, o início da química. E essas moléculas se reuniram e formaram coacervados de lipídios, proteínas, carboidratos. E a junção de todas essas substâncias originou células, que também foram evoluindo e se juntando e formando organismos. Organismos esses que se tornaram a vastidão de coisas que conhecemos hoje, como plantas, animais, nós. E lá na África, há muito tempo atrás, surgiu um animal da família dos primatas. Estamos falando dos australopithecus. A partir dos australopithecus, surgiu outro do gênero Homo. O gênero Homo é que vai originar todas as espécies de Homo, todas as espécies de humanos. Vale ressaltar que, historicamente falando, não existe só o Homo sapiens, ou melhor, não existiu somente o Homo sapiens. Existiam várias outras espécies de humanos, porque ser humano é ser do gênero Homo. Então, esse animal do gênero Homo resolveu sair da África. Saindo da África, ele se destinou
à Eurásia. E lá houve uma cladogênese, uma especialização muito grande, e surgiram novas espécies de Homo. O Homo erectus, o Homo florensis, que surgiu na Ilha de Flores. A Ilha de Flores era uma ilha bem pequenininha. As pessoas que chegaram lá tinham poucos recursos alimentícios por a ilha ser pequena, então elas comiam pouco, consequentemente não cresciam muito. Então o gene para o nanismo foi selecionado e todas as pessoas lá não chegavam nem a 1 metro de comprimento. E consequentemente os animais também, já que os recursos eram escassos. Outra espécie do gênero Homo foi encontrada na caverna de Nisova. E assim surgiu o Homem de Nisova, o Homo de Nisova. Além desses, tem os mais famosos, os Neandertais. Então, todas essas espécies do gênero Homo coexistiram ao mesmo tempo. Não foi uma sucessão. Primeiro veio o Australopithecus, aí veio o Homo erectus, aí o Homo de Nisova, então o Neandertal e posteriormente o Homo sapiens. Não, eles coexistiram ao mesmo tempo. Em cada partezinha do mundo tinha uma espécie do gênero Homo. Assim como hoje em dia nós temos muitas espécies de leões, temos muitas espécies de felinos, temos muitas espécies de cachorros. Por quê? Porque muitas espécies de um gênero podem coexistir, que foi o caso dos humanos. Então, o que houve? Na África, o gênero Homo criou o Homo sapiens, que nós, de maneira nem um pouco modesta, nos denominamos de homem sábio, homem verdadeiramente sábio, Homo sapiens sapiens. Então, acontece algo que Yuval chamou em seu livro de revolução cognitiva. Isso é muito interessante, porque ele vai repartir o livro em 3 partes centrais: revolução cognitiva, revolução agrícola e revolução científica. Nós vamos começar falando sobre a revolução cognitiva, que foi o processo onde os sapiens conseguiram pensar mais, conseguiram se articular em conjunto, onde o cognitivo dos sapiens foi aprimorado, o cérebro cresceu. E quais as causas para isso? Por que o cérebro dos sapiens cresceu em um meio que precisava de energia para o corpo? E o cérebro é um órgão grande, ele consome cerca de 25% das calorias que a gente ingere. Então, por que é que o Homo sapiens deixou de enviar energia para os músculos para correr dos predadores, deixou de enviar energia para o corpo para ir atrás de comida e enviou para o cérebro? É como se fosse um governo desviando suas verbas da segurança para a educação. Bom, o motivo disso, ninguém sabe. Mas sabemos que com a descoberta do fogo, o Homo sapiens conseguiu cozinhar os alimentos. Consequentemente, a absorção dos nutrientes foi mais rápida e mais energia de forma mais rápida era enviada para o cérebro. Consequentemente, com o cérebro maior, o intestino teve que ser encurtado, porque cérebro grande e intestino grande necessita de muita energia. Então não dava para ter os 2 protuberantes ao mesmo tempo. Então o intestino ficou de lado, diminuiu e o cérebro prevaleceu. Com isso, surgiu algo importantíssimo para a revolução cognitiva, que é a linguagem. A linguagem, os meios de comunicação, de acordo com Harari, foi o que permitiu que o ser humano conseguisse atingir esse topo que estamos hoje. Por quê? Porque é fundamental que grupos conversem, se organizem e dialoguem em conjunto para, assim, tomar iniciativas não individuais, mas iniciativas globais daquela sociedade, porque aí o desenvolvimento é muito maior. Então é graças à linguagem que Harari fala que os seres humanos conseguiram atingir o topo, certo? E interessante, ele diz que o ser humano é um animal sociável naturalmente, isso é verdade. E que a fofoca foi que uniu os seres humanos, a fofoca que foi que uniu os sapiens. Isso é muito interessante porque até hoje a gente consegue perceber essas características na sociedade atual.
Ele fala que em uma reunião de executivos de uma empresa ou num departamento de física, de ciências, quando os físicos se reúnem, eles não vão falar de como construir uma bomba atômica. Às vezes eles falam, mas na hora do almoço normalmente eles vão falar sobre o que aconteceu com o chefe ou com o líder ou alguma fofoquinha de algum trabalhador. E é isso, as relações dentro de um hospital. Dentro de um hospital, talvez durante o almoço as pessoas não falam sobre como vamos descobrir a cura do câncer? Não, elas falam de qual foi a última notícia que houve no plantão. Então, ele quis mostrar que a evolução da linguagem e a fofoca foi fundamental para a evolução e para a chegada do topo do Homo sapiens. Então, com isso, as sociedades puderam se estruturar, puderam conversar, puderam dialogar em conjunto e tomar decisões conjuntas. Isso permitiu a saída dos sapiens fora da África para ir para novos lugares. Essa parte é interessante porque quando o sapiens sai da África e vai para a Eurásia, vai descobrir novos lugares, vai explorar o mundo, lá ele encontra outras espécies do gênero Homo. Então, o que acontece? Há duas teorias para isso. A teoria da miscigenação e a teoria do genocídio. Alguns acreditam que talvez esses sapiens tenham cruzado com outras espécies do gênero Homo, tornado descendentes férteis. Outros não, acreditam que pode ter havido uma grande repulsa, porque a gente percebe que a aceitação não é uma característica muito grande da nossa espécie. Atualmente, existem divergências por conta de questões banais, como cor da pele, como religião, como futebol, entre inúmeras outras coisas. Então, imagine encontrar um ser semelhante a você, com muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. E eu acho legal que ele fala no livro que eles eram diferentes, mas diferentes demais para serem aceitos, mas iguais demais para serem ignorados. As outras espécies eram assim. Então, a teoria mais aceita por Harari é que houve um genocídio das outras espécies do gênero Homo pelo sapiens, certo? E esse genocídio deixou marcas que os arqueólogos tentam descobrir. Então, depois da Revolução Cognitiva, que foi fundamental para deixar os sapiens isoladamente como espécie do gênero Homo no planeta, após esse genocídio surge o que ele vai classificar como Revolução Agrícola. Tá, e como que funcionou essa Revolução Agrícola? Ele crê que selecionando algumas plantas, selecionando alguns animais, os antigos caçadores-coletores puderam perceber que era possível ter maior abundância de alimentos por um maior intervalo de tempo e que a insegurança alimentar seria menor, e assim começaram a plantar, começaram a ficar em assentamentos que não eram nômades, como outrora. Mas o interessante daqui é que ele faz um paralelo à felicidade. Ele se pergunta: será que o agricultor era mais feliz que o antigo coletor-caçador? Para fazer esse seu paralelo, para fazer esse seu questionamento, ele fala sobre a quantidade de pessoas que morreram na Idade Média, a quantidade de pessoas que morreram no início da Revolução Agrícola, devido à falta de chuva, devido à falta de solo fértil, devido até mesmo a ladrões que roubavam. Porque se um antigo caçador-coletor não tinha alimento em um determinado local, ele simplesmente poderia ir se destinar para outro, procurar alimento em outro local. Mas o agricultor não, ele já tinha feito ali a sua casa, ele já tinha ali a sua plantação, já tinha ali os seus animais. Então, para ele, que estava cheio de objetos agora, não era fácil se transportar para outro lugar, não era fácil ter uma vida nômade. Então, quando a seca ou a escassez de alimentos vinha, era muito mais difícil para esse agricultor sair e procurar outro lugar, ele tinha que permanecer ali. E por conta disso, muitas pessoas morriam de fome. Por conta disso, muitas crianças, principalmente, o índice de mortalidade infantil era muito grande. Nós sabemos que outrora
em tempos mais recentes, comparada a este do início da agricultura, que foi em torno de 12 mil anos atrás, a mortalidade infantil também era muito presente. Deixou de ser mais presente por conta de campanhas de vacinação, melhor controle da fome, mas a mortalidade infantil sempre foi algo que assolou muito a sociedade humana, certo? Então, se perguntar, será se o caçador-coletor era mais feliz? Ao meu ver, foi uma grande revolução do livro Sapiens, porque ele traz a questão da felicidade não como uma questão material, não como uma questão que é feita por presença de alimentos, por presença de casa, por presença de comida, por presença de roupas ou um conforto, não. Ele atrela a felicidade a questões mais psicológicas, a questões do contato consigo mesmo e com a natureza e os outros ao seu redor. Essas ideias, faladas por Harari, eu encontrei nos livros da doutora Ana Lembeck, Nação da Dopamina, é um livro muito interessante. Inclusive, recomendo a leitura, que ela fala sobre isso. Como as nossas sociedades estão vivendo numa era depressiva, por conta da falta de conexões reais, por conta da falta de saberes empíricos e profundos sobre algo. Hoje nós percebemos uma especialização muito grande dos profissionais. Se você é médico cardiologista, você é médico neurologista, é pediatra. E acaba colocando as especializações dentro de cubinhos, de caixinhas. Saber um pouco de cada coisa tornavam as pessoas mais conectadas com aquilo que elas estavam fazendo. O antigo caçador-coletor precisava conhecer os cogumelos da floresta para saber qual era venenoso e qual não era. Precisava escutar os sons para saber se o barulho de uma cobra era uma cascavel ou era uma cobra que não era venenosa. E essa especialização acabou centralizando muito. O Homo sapiens é algo específico e o Homo sapiens é um ser curioso. Então isso, de acordo com Harari, traz um declínio psicológico muito grande. Além da Revolução Agrícola, ele cita também que após a agricultura, ou melhor, a partir dela, muitas coisas surgiram, como, por exemplo, o surgimento de religiões. Agora, eles têm uma religião mais politeísta. Por quê? Porque tem que ter o Deus que cuida do arroz, tem que ter o Deus que cuida da fertilidade, tem que ter o Deus que cuida do casamento, tem que ter o Deus que cuida da criança. Então, para cada instância da vida, eles tinham um Deus protetor. Antes, os caçadores e coletores, é muito difícil saber como era a religião, porque são mitos. Não tem registro histórico, físico sobre isso. O máximo que o Val mostra em seu livro é um leão, uma mulher leão, feita de madeira, encontrada em uma caverna antiga. É o máximo, porque os registros são escassos. Mas com a chegada da agricultura, os ritos, as tradições foram passando de geração para geração, porque se tornou algo importante. Se não chovia, rezava-se para o Deus da chuva. Se a lavoura não crescia, rezava-se para o Deus da fertilidade. E assim surgiram muitas das religiões politeístas que temos hoje em dia. Além disso, também foi importante a formação de reinos, de sociedades estruturadas, de sociedades baseadas no apoio mútuo das pessoas. Por quê? Por que foi tão importante a formação de reinos? Porque aqueles que eram mais fortes acabavam protegendo os mais fracos em troca da sua colheita. E assim formou-se um sistema protocapitalista, onde tínhamos um ser central que protegia os outros de invasões ou de brigas ou algo do tipo. A instituição familiar também ficou mais forte assim. Ninguém pode sobreviver sem a sua família, em um sistema onde a agricultura é fundamental. A agricultura familiar é fundamental. O indivíduo depende dos outros para a sua subsistência. Além do reino e da religião, também tem o surgimento do dinheiro. Não um dinheiro como a gente conhece, mas uma permuta, um câmbio. Um câmbio inicialmente de iguarias, de favores. Se você é sapateiro e produz sapato, e eu sou macieiro, produz maçãs.
eu quero um sapato, eu te pago com maçãs. Você quer maçãs, você me paga com sapato. Então foi logo um sistema de câmbio, certo? Então já falamos sobre o reino, falamos sobre as religiões, sobre o dinheiro e tem algo muito importante também que é a escrita. Quando a agricultura surgiu, era importante passar informações uns para os outros, era importante contabilizar aquela colheita, era importante enviar recados para as pessoas distantes para fazer esse câmbio, para fazer esse comércio, essa troca. Então, lá na Mesopotâmia surge o que conhecemos hoje como escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi o primeiro sistema de escrita conhecido. Então, a partir dele surgiram vários outros tipos, como os hierógrafos do Egito e até a escrita que a gente conhece hoje. A matemática também foi fundamental, matemática imprescindível para a contabilidade. E eu acho incrível, incrível, incrível como a matemática surgiu, porque é uma coisa tão abstrata. Criar a escrita já é uma abstração muito grande. Imagine criar números, números que você não consegue ver, que você não consegue tocar, mas quantificar coisas físicas com isso, uma realidade concreta com coisas abstratas é muito interessante. Então ele fala sobre o surgimento da escrita e sobre o surgimento dos números após, ou melhor, graças a essa revolução agrícola, que possibilitou isso, e consequentemente graças à revolução cognitiva também. E após a revolução cognitiva e a revolução agrícola, ele vai falar sobre a revolução científica. Mas antes de falar sobre a revolução científica, ele busca dizer que a humanidade se unificou. Como assim a humanidade se unificou? Antes, tinham-se aldeias separadas. As pessoas viviam em núcleos com as suas famílias. Agora não, agora tem-se uma aldeia global. Antes, o conceito de nacionalismo era: esta é minha nação, as pessoas que moram nesse território junto comigo fazem parte da minha nação, ou seja, são do meu povo. Mas nós somos diferentes deles. E nós percebemos um conceito muito utilizado atualmente, que é o conceito de nós e eles. Tem um livro de um historiador também norte-americano, Jackson Staley, que é Como Funciona o Fascismo, a política do nós e eles. Ele busca falar sobre essa dicotomia do nós, que é as pessoas que concordam comigo, que estão próximas a mim, e do eles, que são as pessoas que discordam de mim ou vivem em outro lugar. Harari diz que não, que agora com a globalização o mundo está se unificando. Não tem-se mais núcleos de nós e de eles, tem-se uma sociedade global. Isso é bem interessante. E ele fala que a cola que possibilitou essa sociedade, essa unificação, foi religião, dinheiro, ficção e o imperialismo. Nós vamos começar falando sobre o imperialismo. Ele diz que o imperialismo foi muito importante porque o império ele agloba muitas comunidades, muitas cidades. O Império Romano, olha só quantos territórios ele abarcou, quantas culturas ele abarcou dentro da sua denominação Império Romano. Então, isso possibilitou a união de todos em um conjunto, que era o conjunto de pessoas romanas, o conjunto de pessoas que pertencem ao Império Romano. Na Bíblia, eu acho bem interessante que Paulo é judeu, mas quando ele vai se defender, ele fala que também é cidadão romano. Então, percebemos aí as estratificações sociais. Ele era judeu, mas também era cidadão romano, uma unificação. E tem uma partezinha do livro que gerou muita crítica, que foi a parte que ele fala, acho que eu até marquei, não marquei. A parte que ele fala sobre a Índia e a dominação dos ingleses sobre a Índia, que ele diz, certo. Vamos imaginar atualmente que o povo inglês, o povo indiano vai fazer uma votação para tirar tudo que foi derivado dos britânicos. Será que eles iam querer isso? Será que eles iam querer perder o chá, ou as construções, ou a literatura, ou tudo que os ingleses, através da sua dominação imperial, proporcionaram à cultura indígena? Eu acho que não.
Bom, é isso que Harari fala em seu livro. Só que qual é a crítica aqui? A crítica aqui é que dá a entender que a dominação foi algo bom, algo que contribuiu para a cultura indiana, algo que contribuiu para a arquitetura indiana, sendo que nós sabemos que, sim, teve umas contribuições relativas, porque para os ingleses aquilo pode ser considerado progresso, mas para muitos indianos não. Então eles nem lembram como era a vida antes do imperialismo britânico. Como que eles vão poder fazer uma votação desse tipo? Essa é uma das críticas que muitos historiadores fazem ao livro de Harari. Mas é interessante, antes de falar desses impérios mais modernos, falar de impérios mais antigos, certo? Um que eu acho muito interessante foi o primeiro, Império Acadiano do rei Sargão, que ele tem um conjunto de leis, eu até marquei elas para mostrar para vocês. Que uma dessas leis, dessas listas, Código de Hammurabi, ele diz assim: se um homem arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 ciclos de prata, certo? O olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. Agora, se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto. Se a mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. Então aqui a gente percebe como as relações familiares ainda estão muito presentes. Os indivíduos não são vistos como indivíduos, eles são vistos como coletividade. Porque se um homem cometer um crime, quem paga aquele crime não é ele, é a sua filha. Então, a filha não está sendo vista como um indivíduo, ela está sendo vista como parte daquele homem. Outra lei muito interessante. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 ciclos de prata. Mas se essa mulher morrer, ele deverá pagar 30 ciclos de prata. Ou seja, o olho de um homem comum vale 60 ciclos, mas a vida de uma mulher comum vale metade disso, só 30. Ele também fala aqui nesse livro, pegando como respaldo essa parte do homem e da mulher, sobre questões de gêneros. Ele procura falar um pouco dessa dicotomia entre homem e mulher, procura abordar as questões de gênero dentro da nossa sociedade. Saindo do império e indo para o dinheiro. Essa parte é interessantíssima. Ele fala sobre ficção. Ficção. Como a ficção que possibilita a dominação sapiens. Como a ficção possibilita que inúmeros sapiens cooperem de forma conjunta. Ele diz que caçadores-coletores podem cooperar até no máximo uns 150 indivíduos, mas quando passa disso, a estrutura se desmorona. Não tem alicerce, não tem base, não é forte, certo? Não tem um cerne para sustentá-la. Mas graças à ficção, isso se tornou possível. Graças a ficções, milhares de pessoas podem acreditar em entidades imaginárias, porque existem tipos de imaginação. Existe a imaginação subjetiva e a intersubjetiva e a objetiva também. Objetiva é aquilo que eu posso tocar, como esse livro. Esse livro é objetivo, ele existe na realidade, ele é concreto, independente do que eu penso, independente do que você pensa, esse livro existe, independente de nós. Mas, se eu ficar chateada, se eu sentir amor, se eu ficar eufórica, esse é um sentimento que você, que está aí, consegue provar que é real? Não, é um sentimento subjetivo meu. Então, existem as realidades subjetivas, que é do próprio ser. Cada indivíduo tem a sua. Existem as realidades intersubjetivas, que é uma realidade que abrange todos os seres. Exemplos que Harari cita é a Declaração dos Direitos Humanos. Todo homem tem o direito de ser feliz. Mas por quê? Quem disse isso?
eu acredito nisso e você acredita nisso por quê? Porque uma instituição chamada ONU falou? Ou a noção de nação? Eu estou no Brasil. Não sei onde você está, talvez esteja no Brasil também. Mas a noção de Brasil. O que é o Brasil? O Brasil tem um corpo? Certo, o Brasil é um território que abrange uma quantidade determinada de quilômetros quadrados. Mas o Brasil pensa? Um exemplo que ele cita para falar sobre essas realidades imaginadas é a Peugeot. O símbolo da Peugeot é um leão e ele fala a Peugeot é uma empresa, é uma corporação. Mas cadê o corpo da Peugeot? Podem dizer que o corpo da Peugeot são os carros que ela produz, os funcionários que ela tem. Mas se por um acaso os carros que a Peugeot produz forem todos destruídos e a fábrica da Peugeot também for destruída e todos os funcionários deixem de trabalhar, a Peugeot ainda existe. A Peugeot ainda é uma fábrica que fabrica carros mesmo sem ter nenhum carro dela rodando pelas ruas. Por quê? Por quê? Ele diz que isso se chama de realidade imaginada coletiva. Mas agora, se um juiz decretar em um papel, assinar em um papel e decretar que a Peugeot não existe mais, se um juiz decretar a diluição da Peugeot, aí ela não existe mais, mesmo com seus carros em frota, mesmo com seus funcionários na fábrica naquele momento, ou uma estrutura de concreto representando seu nome. Mas ela não existe mais como empresa e instituição. Aí está a ficção. Tantas coisas ao nosso redor que só existem por meio dessa realidade intersubjetiva, como o próprio dinheiro. O que para mim hoje é dinheiro e o que para você também é dinheiro, outrora seria considerado somente um pedaço de papel. E imagina só, na era medieval, nós comprando uma casa, nós comprando um carro, não tinha carro na época, mas nós compramos uma carroça e oferecemos como forma de pagamento uma folha de papel. Qual seria a cara do camponês recebendo aquela folha de papel por todo o seu esforço para construir aquela carroça? E o dinheiro, de acordo com Harari, é um dos mecanismos de unificação da nossa sociedade. Eu posso ser cristão, você pode ser judeu, outro pode ser outro pode ser do Islã, outro pode ser protestante, outro pode ser católico, religiões diferentes. Mas o nosso dinheiro é aceito por cada um desses grupos. Ele citou até a questão dos Estados Árabes, da riqueza que lá tem no Oriente Médio agora, que tem uma dicotomia muito grande, tem uma divergência muito grande entre a cultura oriental e a cultura ocidental, que tem essa briga grande, mas o dólar sempre é aceito lá no Oriente. O dólar nunca foi recusado. Então o dinheiro está unificando essas duas regiões de acordo com Harari. Além do dinheiro tem a religião. A religião, como eu já falei, une e também separa diversos grupos. Império, religião, dinheiro, ficção. E aí? O que é que vem depois de tudo isso? A revolução cognitiva. Porque essa unificação também fez com que alguns criassem as famosas panelinhas, falando de um contexto escolar. Como foi o caso de Hitler. Hitler acreditou que a sua nação, que a sua raça ariana supostamente superior, na sua visão arianocêntrica, era melhor. Então, quis se criar um super-homem. Hitler almejou isso. Tem umas fotos, o livro é cheio de fotos, eu recomendo que vocês leiam o livro, que vocês comprem, porque tem muitas fotos, é bem interessante. Tem fotos do Hitler esculpindo um ser humano, esculpindo com massa, com barro, com argila, um ser humano aos moldes do padrão nazismo, aos moldes do padrão nazista.
Então, com a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Revolução Científica foi proporcionada a partir de guerras, a partir de ideologias. Isso é bem interessante. Por quê? Porque quando foi que o computador surgiu? O computador surgiu graças a Alan Turing. Não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas graças a esse matemático. Esse matemático que era homossexual tem um vídeo bem ou melhor, tem um filme bem interessante, que é o Jogo da Imitação, que fala sobre a vida dele. Um cara que contribuiu de forma tão significativa para a tecnologia, que contribuiu de forma tão significativa para o seu país receber castração química. Então a gente percebe como tudo vai mudando, como a sociedade vai mudando, como nada mais é fixo, como tudo é fluxo. Mas antes de chegarmos nessa parte mais avançada da Revolução Científica, vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi muito importante. Imaginem vocês, na casinha de vocês, cozinhando, tem uma panela de pressão. Vejam a panela de pressão. Tem a bolinha de cima, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que ela está fazendo? Transformando energia térmica em energia cinética. Essa ideia já existia há muito tempo. Imagine os bules, as chaleiras. Quando a tampinha da chaleira subia e às vezes derramava o chá, as pessoas ficavam irritadas, mas ninguém nunca pensou: uau, como que energia térmica se transformou em cinética levantando a tampinha? Como? Bom, até que alguém um dia teve essa brilhante ideia de transformar a energia térmica em energia cinética. Só que inicialmente não era muito eficiente, mas então foi se aprimorando e se transformou naquilo que nós conhecemos hoje, motores a vapor, se transformou em tecnologias muito avançadas. Mas a Harry faz questão de destacar, isso só foi possível porque as pessoas disseram I don't know, eu não sei. E graças à ignorância, graças não à ignorância, mas graças ao reconhecimento da ignorância. Kant diz: a maioridade é quando o homem assume os seus próprios pensamentos e se responsabiliza pela sua condição de menoridade e luta para sair disso, com sapere aude. Então, quando você reconhece a sua ignorância, você reconhece o seu grau de menoridade em relação ao conhecimento e busca aumentar, e busca ter uma independência cognitiva maior, busca ser autodidata, busca ampliar o seu conhecimento, os seus horizontes, você se torna sapere aude. Você aumenta a sua capacidade intelectual e, consequentemente, aumenta os benefícios da sociedade que você está inserido, a sociedade, o seu tempo, a sua época. Foi o que aconteceu. Essa parte do livro, essa parte sobre expansão europeia, é bem eurocêntrica. Tem muitas pessoas que criticam por conta disso, do eurocentrismo de Harari, de falar que a Europa, os portugueses, os espanhóis vieram para as Américas ou colonizaram outros lugares porque aparentemente eram superiores em conhecimento e talvez até fossem no conhecimento científico. Mas aqui na América tinha sim muito conhecimento, não conhecimento daquilo que eles consideram científico, mas havia conhecimento de muitas coisas. Olha só a quantidade de remédios que se descobre no nosso território brasileiro, a quantidade de riquezas da medicina indígena, a quantidade de receitas da cultura, a quantidade de inovações, a quantidade de saberes que os povos tradicionais têm. E além de falar sobre esse processo de colonização aqui das Américas e de outros locais, ele instiga o leitor a conhecer mais não somente sobre história, mas sobre tecnologia, sobre biologia, sobre direito, instiga o leitor a saber. I don't know. Isso é incrível. Chegando na Revolução Cognitiva, ele traz de novo aquele questionamento. Tá, mas com todo esse desenvolvimento, nós estamos mais felizes? Nós estamos mais felizes com nossos carros, com nossas casas, com nossos computadores?
Estamos mais felizes? De acordo com ele, não. Porque eu acho interessante também essa interdisciplinaridade que ele faz, porque ele traz falas, ou melhor, falas não, ele traz contextos do budismo. Ele fala que Buda diz que sofrimento é desejar. Quando o desejo cessa, o sofrimento também cessa. Só que nas sociedades atuais, o desejo é o que está preponderando. O desejo é o que mais se manifesta no nosso dia a dia. O desejo de uma universidade, um desejo de um aumento no trabalho, o desejo de uma promoção, o desejo de um carro novo, de uma casa nova, de padrões estéticos novos, de um corpo novo. O desejo é o que está alimentando a indústria moderna. O desejo sempre de querer mais, o querer mais que o outro. Ele fala sobre a indústria moderna, ele fala sobre o sistema capitalista, sobre como as pessoas estão sendo manipuladas por esse sistema. Ele tenta abrir os olhos do leitor em relação a isso. Você não quer tal produto, você está sendo induzido a querer esse produto por meio de manipulação tecnológica que o seu cérebro de primata, que demorou anos para evoluir, não está acostumado. Então, o motivo de ansiedade, o motivo de algumas doenças psicológicas atuais é porque nós colocamos a roda do mundo para girar tão rápido que nós não conseguimos correr e acompanhar esse processo. E acabamos ficando ansiosos, acabamos ficando mais doentes. A revolução cognitiva, a revolução científica, além de trazer alguns malefícios em questões psicológicas para nós, também traz para os outros seres. Os seres que ele cita são outros mamíferos, porque não tem tantos estudos aprofundados na percepção sensorial, ou na percepção emocional ou de dor de alguns animais, mas de mamíferos tem alguns estudos. Ele fala sobre animais como a vaca, ele fala sobre como a separação da vaca da sua prole no momento do nascimento deixam não somente o bezerro, mas também a mãe muito tristes, que causam um sofrimento psicológico grande nesses animais. Fala sobre os suínos, os porcos, que são animais extremamente curiosos, mas que nas indústrias são obrigados a ficarem confinados dentro de poucos metros quadrados, dentro de espaços muito pequenos que eles não conseguem procurar, eles não conseguem ter novas descobertas, e animais tão inteligentes, tão sociáveis como os porquinhos não podem conhecer outros, não podem socializar, porque eles são animais sociáveis sim. E o legal do livro também é como ele abarca não somente a espécie humana, mas também as outras espécies ao nosso redor. Bom, é sobre isso que fala o livro. No finalzinho ele dá uma breve prévia do seu livro seguinte, que será Homo Deus. Inclusive já li Homo Deus, tenho ele aqui. É muito interessante, recomendo a leitura. Não pretendo ler ele novamente, porque esse livro Homo Deus me causou, vou usar a palavra mais comum nos dias atuais, uma crise existencial muito grande. Eu fiquei com muitos pensamentos quando eu li esse livro. Eu demorei uns 2 anos para sair dessa crise existencial. É um pouco longo, eu sei. Mas esse livro, ele quebrou muitos pensamentos enraizados que eu já tinha, desconstruiu muitas coisas sólidas que eu já tinha construído ao longo da minha vida, então foi um processo um pouco complicado minha pós-leitura dele. Mas eu recomendo sim, é bom sempre expandir os nossos pensamentos, sempre expandir os nossos conhecimentos. Recomendo que você leia Sapiens, do Harari. Recomendo também que você busque saber um pouquinho mais sobre a teoria dele do super-homem. Será que é isso que nós estamos nos tornando? Porque no final desse livro, essa prévia que ele faz ao Homo Deus é sobre isso. O que é que nós estamos nos tornando? O que nós estamos nos tornando? Nós estamos nos tornando ciborgues? Será que futuramente, parece até coisa de ficção científica, né? De realidade muito distante, mas será se os humanos vão ter partes do corpo feitas de metal? Ou será que os computadores adquirirão vida? Ele faz questionamentos muito interessantes que, na era da inteligência artificial, sinceramente, quem sabe? Quem sabe, não? Então é isso. Obrigada. Tchau.